A principal proteína que está presente nessa proteína do glúten aí, nesses aminoácidos, o nome dela é gliadina. E nós, humanos, né, a gente digere muito mal o glúten e a gliadina. E a gliadina, ela é aquela proteína que costuma fazer mal para a parede do nosso intestino, gerando inflamação. Como ela não é digerida com facilidade e ela gera inflamação, a parede do nosso intestino ali, com as microvilosidades, elas vão sendo destruídas e isso começa a provocar algo que é o aumento da permeabilidade intestinal. O que é isso? Significa que o intestino agora, ele consegue, proteínas inteiras mal digeridas conseguem atravessar a barreira do intestino, que é uma área, né, onde a gente absorve todos os nutrientes, então é uma área que também tem bactéria, tem um monte de coisa lá, que o intestino precisa proteger a gente. Então não é qualquer coisa que passa pela barreira intestinal, né? Não é qualquer coisa que passa lá. Porém, quando a gliadina começa a fazer esse mal e aumenta a permeabilidade, você começa a ter micro-organismos e principalmente proteínas inteiras que atravessam essa barreira intestinal e o nosso sistema imunológico começa a reagir a esses invasores e aos poucos essa atividade inflamatória vai aumentando no intestino, e não é legal ter atividade inflamatória elevada no intestino, porque isso muda bastante as bactérias que estão presentes lá, e além de tudo, você começa a produzir anticorpos contra as próprias células intestinais. Isso é a doença celíaca lá na frente, já bem desenvolvida, né? Quando você tem anticorpos que estão atacando as próprias células intestinais e estão destruindo elas. Então, esse é um ponto muito importante, né, do que o glúten faz. Então, deixando uma coisa bem clara aqui. O glúten não é algo legal que tem no grão pra gente, né? Ele deixa a massa mais fofinha e tudo mais, mas ele se comporta muito mais como uma toxina do que como um nutriente. A gente digere ele com muita pouca facilidade, ele gera essa inflamação, né? E por que o grão tem isso? Essa aqui é uma conversa boa. O grão tem isso porque o grão, a semente da planta, é aquela parte da planta que não quer ser comida. Então, como que a semente se defende? Colocando toxinas lá para que quem coma ela com frequência não se dê muito bem e não volte a comer aquilo. Então, o nome dessas coisas são antinutrientes, substâncias que as plantas têm, toxinas, para evitar com que a gente coma isso. Então, entenda que grãos, trigo, centeio, cevada, essas coisas, não são o nosso alimento natural, não são alimentos naturais à nossa espécie humana. E eles têm toxinas. Toxinas essas que a gente nunca vai encontrar em alimentos de origem animal e em alguns vegetais que a gente come que não são sementes, né? Não são sementes. A única forma que a gente come sementes onde elas não têm toxinas é onde a planta quer que você engula a semente inteira sem mastigar ela para levar para algum lugar. Isso é nas frutas, né? A fruta é uma forma que a planta encontrou de levar a semente para frente. Mas o grão de trigo, ele não quer ser comido, então o glúten é uma toxina dessa, né? Eu falei então assim, né, desse aumento de permeabilidade. O que isso traz? Essa doença autoimune é a doença celíaca, mas isso traz outros problemas. Então, a partir do momento que a gente perde a permeabilidade intestinal, a gente tem facilidade de desenvolver várias alergias de pele, várias intolerâncias alimentares. Então, a pessoa começa a ficar intolerante a outros nutrientes, né? Às vezes ela vai ficando intolerante com mais facilidade às proteínas presentes em outros grãos, ao feijão, à soja, né? A proteína do leite, ela vai desenvolvendo outras alergias porque o intestino dela está permeável. Isso também provoca outras doenças autoimunes. Tem algumas, eu deixei várias referências aqui na descrição da live, aqui no canal do YouTube. E o que tem lá? Tem um estudo mostrando claramente o aumento da atividade inflamatória em pessoas que consomem, né, com muita frequência os alimentos ricos em glúten, mesmo não sendo celíacas. Então esse é um ponto importante para a gente salientar. Mesmo a pessoa não desenvolvendo a doença celíaca, ela tem aumento de marcadores de inflamação intestinal na circulação sanguínea. E esses estudos também mostram que as pessoas têm mais facilidade em desenvolver
artrite reumatoide, lúpus, que também são outras doenças autoimunes. Então, a imunidade, ela mora no intestino. A partir do momento que a gente bagunçou toda a flora intestinal e trouxe inflamação, a gente tem um problema sério. E o glúten, ele é um cara que faz tudo isso, tá? Eu falei um pouco aí, né? Além disso, a digestão incompleta do glúten produz outros tipos de substâncias que são as exorfinas. Essas exorfinas, elas conseguem estimular o nosso sistema nervoso a fazer a gente sentir mais fome. Então, normalmente, quem come mais trigo, além do impacto glicêmico, né, são grãos e massas ricos em carboidratos, você tem essas exorfinas te dando informações para que você queira comer ainda mais trigo. Então, o glúten, ele faz isso, né? Tem algumas referências num livro muito legal que muita gente já leu, que chama Barriga de Trigo, onde William Davis, que é o médico que escreve o livro, ele traz algumas reflexões e alguns dados dizendo que esse glúten que a gente come hoje não é o mesmo glúten que a gente comia no passado, né? Que esse glúten também já tem outra constituição, ele já foi tão selecionado aí, e como se esse glúten de hoje fosse até mais agressivo do que o glúten antigo, porque a gente também está selecionando aí grãos que são mais ricos em glúten. Bom, essa é parte do que seria o problema, né? Para resumir tudo isso até aqui, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Tem a doença celíaca, essa pessoa não pode comer glúten de forma alguma, e a gente tem pessoas que são intolerantes ao glúten e não sabem, né? A questão é, mesmo sem ser celíaco, você pode sofrer as consequências de comer glúten demais. E algumas pessoas são mais sensíveis do que outras ao consumo de glúten. Tem gente que talvez sinta muito pouco e tem gente que vai sentir muito mais. Algumas pessoas relatam aí dores articulares nos dedos, dores nas juntas, né? E dizem que quando tira o glúten, isso desaparece.